Livro Como Fazer Escolhas Certas, de Elizabeth. Uma palavra final sobre escolhas, criando uma vida maravilhosa. Nos livros que li, os eventos que ocorrem na seção final, denominada epílogo, em geral ocorrem algum tempo depois da escrita do texto principal, 6 meses ou 5 anos depois. Essa é a forma de o autor concluir o relato e fazer os ajustes para que nada fique sem explicação e para que as ponderações do leitor possam ter um fim atraente. Bem, neste epílogo quero voltar no tempo, voltar à escolha que fiz no passado. Comecei este livro com uma cena em que eu trabalhava na cozinha quando Jim chegou do trabalho. O que existe numa cozinha que faz que todos acabem se reunindo ali? Conforme relatei, aquele foi um dia memorável e envolveu uma escolha memorável. Ao sentar-me ali com Jim e discutir quanto a abraçar o ensino da Bíblia e testar esse novo tipo de ministério. Aqueles foram momentos auspiciosos em minha vida. Eu sentia que tudo estava entrando nos eixos, graças à palavra de Deus para mim. Esposa e mãe, eu já vinha trabalhando em meu casamento e família por uns bons 10 anos. Não havia nenhuma luz piscando para me avisar sobre o que uma de minhas filhas estava sofrendo ou a calamidade que se aproximava. Parecia não haver nenhuma questão que exigisse minha atenção. Portanto, com o encorajamento de meu marido e seu total apoio, aceitei o convite de minha igreja para participar de uma oficina, um workshop, em nosso Ministério de Mulheres recém-formado. E como cresci! E de muitas maneiras. E como Deus usou aquelas palavras excitantes e sussurradas, aceito, Senhor, seguidas de um pedido feito imediatamente depois, Senhor, ajuda-me. Conforme você já sabe, aquele foi um momento que representou uma guinada dramática, embora sutil, em minha vida e ministério. Bem, deixe-me voltar para outra cena 10 anos antes desse episódio, para outra escolha que eu havia feito. Eu estava na mesma casa, na mesma cozinha. Só que esse incidente ocorreu em meus tempos de escuridão, no período a qual me refiro como os dias tenebrosos. Isso mesmo, eu era cristã, apesar de recém-convertida, no entanto, lutava de forma implacável contra a depressão. Apesar de viver no ensolarado sul da Califórnia, o interior de nossa casa era sombrio. Eu chorava diariamente enquanto trabalhava na cozinha. Chorava todos os dias enquanto arrumava as camas, desejando que eu pudesse me deitar em uma delas e esconder minha cabeça sob as cobertas, achando que a nebulosidade que pairava sobre meu dia e meus pensamentos pudesse ir embora. Mas louvado seja o Senhor! Certo dia, enquanto eu lavava os pratos naquela cozinha, reagi. Em vez de escorregar para aquele buraco negro da depressão, mais uma vez, apeguei-me a algo que ouvira recentemente em uma conferência cristã. O palestrante afirmou apenas o seguinte: todos vocês devem memorizar as Escrituras. Eu já comprara, com a melhor das intenções, um pacote com versículos para ajudar os cristãos a fortalecerem a fé e confiarem em Deus. E até mesmo naquela confusão que tomava conta da minha casa,
e a maneira como eu cuidava dela, eu sabia onde estava aquele pequeno pacote. Enxuguei as mãos, tirei o papel celofane que embrulhava o pequeno pacote e puxei o versículo número 1. De volta à cozinha, pus aquele pequeno cartão no batente da janela acima da pia e comecei a memorizá-lo em meu coração. Pronunciei o versículo em voz alta e depois o dividi em frases e continuei repetindo aquelas frases para mim, uma a uma, enquanto terminava de lavar a louça. Se eu conhecesse mais sobre a Bíblia e seu conteúdo, poderia ter deparado com aquele versículo, que por acaso era Filipenses 4:8, e pensei: meu Deus, esse versículo é muito longo e parece tão complicado, acho que vou escolher outro, mais curto. Afinal, sou apenas uma iniciante nessa atividade. Mas não, a ignorância é uma bênção. Continuei abrindo o caminho ao longo daquele versículo, e sem nenhum rufo de tambores, nem raios ou trovões teatrais, aquele versículo se transformou em meu versículo revolucionário. Isso mesmo, esse versículo contém 8 especificações do que Deus deseja de nosso pensamento. E encontrei ouro na primeira qualidade que o apóstolo Paulo escrevera para os amigos que sofriam. Quanto ao mais, irmão, tudo o que é verdadeiro, nisso pensai. Enquanto eu repassava vez após vez e mais outra vez essas 7 palavras, tudo o que é verdadeiro, nisso pensai, Deus usou sua palavra para me mostrar um caminho através da escuridão e para longe de meus pensamentos tenebrosos. Eu deveria pensar apenas no que é verdadeiro. Tudo o que posso dizer é que sou extremamente grata por ter escolhido buscar essa ajuda. Aquele pacote de versículos que me levou a uma explosão de vida e uma transformação monumental em meu crescimento cristão e em minha saúde espiritual. Até hoje, ainda recito esse primeiro versículo memorizado quando percebo que meus pensamentos estão seguindo na direção de um buraco escuro. Não me surpreendo de aprender que, naquela época, fiz outra escolha, a de continuar memorizando os versículos das Escrituras, e esse se transformou em um hábito em minha vida. Agora, vamos avançar a história para hoje. Nesse momento de minha vida, Jim e eu moramos parte do tempo na região de Seattle, próximos de uma de nossas filhas, pois ela reside em Vancouver, e parte do tempo no Havaí, próximos de nossa outra filha, cuja família mora onde seu marido serve a Marinha nos Estados Unidos. Obviamente, se você já leu algum de meus livros, sabe que Jim e eu amamos morar em Washington, escondidos em meio aos nossos gigantescos cedros, abetos e pinheiros, e com vista para o canal, enquanto trabalho com calma observando a majestosa montanha, sempre coberta de neve, e admirando uma águia voando aqui e ali, os salmões pulando e as focas cruzando esse braço de mar. Estamos rodeados por uma beleza inigualável, em um cenário tranquilo, perfeito para 2 escritores. O Havaí, no entanto, é o completo oposto desse cenário. É a terra das encostas vulcânicas verdes e escarpadas, do orvalho nas montanhas, do sol abundante, das brisas tropicais quentes, das
palmeiras balançando ao vento, das praias com areias brancas e do oceano matizado de azul marcado pelas linhas brancas das ondas boas para surfar. Como Washington é também um lugar de paz, oferecendo um estilo de vida insular mais relaxado, também perfeito para 2 escritores criativos. Não preciso dizer que estamos aprendendo muito sobre a cultura e os costumes havaianos. Aquilo que me vem à mente neste momento é a tradição de cumprimentar os convidados que chegam às ilhas com o lei. O lei é composto por uma grinalda de flores para ser colocada na cabeça e um colar de flores para ser ajustado em torno do pescoço, sempre seguido de um abraço, um beijo na bochecha e a saudação aloha, que quer dizer olá e seja bem-vindo. Essa tradição é tão amável que Jim e eu a adotamos quando convidados e familiares chegam para uma visita à ilha. No caminho para o aeroporto, uma breve virada para a esquerda nos leva à famosa fileira de barracas de lei ao ar livre. Dentro dessas barracas, mulheres da ilha sentam-se o dia todo com cestos de flores tropicais, exóticas, frescas e viçosas a seus pés. Cada uma dessas flores é escolhida para determinado propósito, para acrescentar colorido, complementar outra cor, indicar se o lei é para homens ou mulheres, adicionar fragrância ou formar um padrão intricado. Minha amiga, pense a respeito de si mesma. Quero que carregue com você essa imagem de criar um intricado lei em sua mente à medida que atravessa seus dias de tomada de decisões. Quero que pense em si mesma como alguém que faz as escolhas de forma cuidadosa, deliberada e intencional, da mesma maneira que aquelas senhoras escolhem cada flor que colocarão em leis que nos maravilham. Sei que seus dias são extremamente agitados. Contudo, cada escolha que você faz em meio ao caos tem um efeito poderoso sobre sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. À medida que você caminha ao longo da vida, quero que você se retrate sentada ali, calma e tranquila diante do Senhor, fazendo uma pausa enquanto examina todas as opções, orando por orientação e pensando em qual flor ou escolha você fará a seguir para criar seu lei mais belo e maravilhoso. Um traçado de uma vida graciosa que reflita a paz, a ordem, a beleza e a bênção de Deus. Você será abençoada, como também o serão todas as pessoas que cruzarem seu caminho ou fizerem parte de sua vida. Sua vida será repleta da beleza e da fragrância do Senhor. Louvado seja o Pai eterno. Amém.